Você acha que a Prefeitura Municipal de Cuiabá pode cobrar por essa taxa? A Prefeitura já está com dificuldade em receber, facilita para o cara. Pode pagar R$50 por mês, pode pagar 80, pode pagar 90, não importa, receba. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. E hoje eu vou abordar dois temas importantes que estão aí recorrentes, que estão aí em todos os sites aqui do estado de Mato Grosso, que é principalmente essa polêmica aqui em Cuiabá, que na semana passada acabou tomando conta dos grupos de WhatsApp e de certa forma criou um fake news muito grande. Nós vamos falar sobre essa polêmica, sobre a cobrança da taxa de coleta de lixo em condomínios verticais e horizontais aqui em Cuiabá. Meu amigo, essa semana só foi o papo foi basicamente com relação a isso aí, moradores preocupados se realmente a prefeitura vai cobrar ou não essa taxa na coleta de lixo. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E o outro ponto que nós vamos tratar é com relação a esse mutirão da prefeitura. Por que o mutirão, a meu ver, é tão importante para que as pessoas possam pagar as suas dívidas, enfim, para poder deixar o seu nome limpo? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Bom, vamos falar primeiro com relação a essa taxa, né, de coleta de lixo em condomínios. Primeiro, levantando a seguinte questão: você acha justo, você acha que a Prefeitura Municipal de Cuiabá pode cobrar por essa taxa? Como é que funciona a coleta de lixo? A taxa de coleta de lixo você já paga quando você paga o seu IPTU. Então, automaticamente, você não precisa pagar nenhuma outra taxa com relação a isso, né? Mas existe uma política chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, se não me engano, Lei 12.305. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma tentativa, né, de colocar alguns estados, alguns municípios, colocar algumas cidades em condições de poder separar, né, os seus resíduos sólidos, ou seja, em resíduo orgânico e resíduo reciclável. A tentativa da Prefeitura de Cuiabá é, sobretudo, fazer com que esses condomínios, que segundo a Prefeitura são grandes geradores de resíduos, né, para que possam separar o que eles produzem de resíduo, ok? E de resíduo orgânico e resíduo reciclável. Absolutamente só isso. Então não vai ter outra cobrança de taxa sobre isso? Não. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo justamente do Estopa dizendo que isso aí a taxa não será cobrada. Mas o poder público, a prefeitura pode cobrar por isso? Pode. No momento não vai cobrar. O que é que muda então no sistema, professor? Muda a forma de se recolher o lixo, né? Na verdade, é uma tentativa por parte da prefeitura de fazer com que a Cuiabá entre nesse espaço, entre dentro, cumpra esta Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já de certa forma é cumprida em alguns municípios do país, em algumas cidades do país. Para cumprir com essa política, um dos pontos da política de resíduos sólidos é exatamente isso: fazer com que condomínios verticais e horizontais possam separar o seu resíduo, separar aquilo que eles descartam em resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Reciclável é aquilo que possa gerar algum valor, tem algum valor econômico. É exatamente isso que a prefeitura está querendo fazer. Somado a isso, a prefeitura também está instalando algumas lixeiras subterrâneas que conseguem aí guardar, né, acumular de certa forma até 1 tonelada de lixo. Essas lixeiras subterrâneas já estão sendo implantadas no centro da cidade, fazendo com que o sistema de coleta de lixo também, de uma outra forma, fique mais barato, porque a coleta de lixo não precisará ser todos os dias, porque você tem um armazenamento maior de lixo no centro da cidade. Esse é um papel fundamental e é um dever do poder público, um dever da prefeitura, dar condições para que os cidadãos possam jogar o lixo no lixo. E é dever do cidadão manter a cidade limpa, jogando lixo no lixo. Então, de certa forma, a prefeitura está fazendo a sua parte, né, dentro dessa política de resíduos sólidos, e o cidadão também deve fazer a sua parte agora, considerando que a prefeitura está colocando lixeiras no centro da cidade. Então, terá cobrança de taxa? Não terá cobrança de taxa. Então, mas o que é? O que me preocupa é saber quem são os grandes geradores de resíduos sólidos.
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, os grandes geradores são esses que produzem além de 120 litros de lixo, de resíduo sólido por dia, né? Se você pensar com relação aos condomínios verticais ou horizontais, se você for fazer uma análise per capita, ou seja, por cada condômino, né, se esse condômino produz mais que isso por dia, que eu acho difícil de produzir, né, por dia, ele é considerado um grande gerador de resíduo sólido. Mas se você somar todos os condomínios, todas as pessoas que moram num condomínio, todas as casas ou todos os apartamentos, aí falando num condomínio vertical, aí o volume será maior. Então, o que a Câmara de Vereadores está levando em consideração é essa leitura, né, de que é grande gerador ou não é grande gerador de resíduos sólidos. Se for grande gerador, mesmo assim a prefeitura não vai cobrar taxa nenhuma de condomínio vertical ou horizontal. Pode cobrar? Pode, mas agora não vai cobrar, até porque já vem no IPTU uma taxa justamente para a coleta de lixo. Então está explicado, não precisa mais falar com relação a isso aí. Então essa polêmica que foi gerada principalmente por vereadores da oposição, ela não tem muito sentido, porque definitivamente a prefeitura conseguiu comunicar qual é o interesse dela, né? E ficou claro isso na fala do secretário Estopa, de que não haverá cobrança de taxa, haverá sempre uma mudança na forma, né, da coleta de lixo. A prefeitura continua coletando da mesma forma, mas vai pedir por decreto que os condomínios verticais e horizontais possam separar o seu lixo. De um lado o lixo orgânico, do outro lado o lixo reciclável, aquilo que possa ter valor, para que de certa forma a gente possa a médio e longo prazo poder atender uma vontade do mundo, vamos dizer assim, né? Do meio ambiente, sobretudo. O Brasil precisa entrar nessa cadeia, nesse pensamento de sustentabilidade. E isso começa nos municípios, começa nas cidades, começa nas pessoas. Hoje, por exemplo, se eu quiser aqui na minha casa separar o lixo, não vai adiantar para nada. Eu posso separar, mas basicamente não vai adiantar para nada, porque o sujeito que vai coletar o lixo vai passar aqui, vai jogar tudo dentro daquele caminhão e vai levar embora. Quer dizer, não tem sentido algum, tá? Mas nos condomínios fica mais fácil você começar essa política, essa tentativa de mudança de hábito. É preciso que se tenha uma mudança de hábito com relação à coleta de lixo, com relação à separação do lixo em nosso país. E isso começa com a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Quando nós tivermos cidadãos aqui em Cuiabá que façam isso por hábito, eu fazendo isso aqui na minha casa, você fazendo na sua, de forma confortável, e a prefeitura fazendo a parte dela, né, tentando gerar valor naquilo que é separado, né, no que é reciclado, que pode ser reciclado, aí sim nós temos uma cadeia funcionando de forma plena. Isso certamente vai acontecer nos próximos anos, a gente espera que aconteça, mas a fundamental nesse processo, o que é fundamental nesse processo todo, é que as pessoas comecem a ter um pensamento pensando em sustentabilidade, um pensamento voltado para sustentabilidade. Isso é fundamental. Se você pegar cidades do primeiro mundo, por exemplo, se você pegar cidades como a cidade de Indianápolis, lá nos Estados Unidos, nos bairros de Capitol Street, ou então nos bairros de Tarkington, por exemplo, você vai ver que essa prática, esse hábito de separar o lixo é muito natural, e as pessoas têm o maior orgulho em fazer isso, e fazem isso com a maior naturalidade, sem problema algum, sem pressão nenhuma de poder público nenhum, até porque têm consciência de civilidade, têm consciência de cidadania e sabem que isso é importante para o futuro da cidade. Ponto. Outro ponto a ser abordado hoje no Opinião TV é com relação aos mutirões, especificamente o mutirão da Prefeitura de Cuiabá, que lançou esse mutirão na semana passada e já é um sucesso. A expectativa é que faça aí uma prospecção, que consiga levar para os cofres do município, que está completamente equilibrada as contas, isso é muito importante ressaltar, tá? 460 a 480 milhões de reais para os cofres da Prefeitura. Isso vai dar condições justamente para que o prefeito Emanuel Pinheiro possa investir isso em infraestrutura, investir em escola, investir em saúde. Definitivamente essa gestão Emanuel Pinheiro está acima da média das últimas gestões, está fazendo um bom trabalho, está caminhando para um fechamento de gestão com chave de ouro, sem dúvida alguma, e isso é perceptível, sobretudo nos bairros mais pobres, né? Veja bem, 460 milhões com mutirão,
Daqui a alguns meses, provavelmente, libera o empréstimo de 400 milhões para a Prefeitura de Cuiabá. Então, Emanuel Pinheiro vai ter em caixa praticamente R$1 bilhão, ou um pouco mais que isso, para poder reinvestir na cidade, dar em troca para a cidade aquilo que ela paga de impostos. Isso é muito importante mesmo. Então, por que o mutirão é importante? Porque por um motivo ou outro, não é que as pessoas não gostem de pagar impostos. As pessoas gostam de pagar impostos. Ninguém gosta de ficar com o nome sujo na praça. Não pode parcelar isso, não pode parcelar aqui porque o nome está sujo. Ninguém gosta disso. O sujeito não paga porque, veja bem, todos nós, aí eu me incluo nessa estatística, todos nós, de certa forma, nós elencamos algumas prioridades na vida, certo? Então, entre pagar uma multa de trânsito e comprar uma cesta básica, você compra a cesta básica. Então, o que o sujeito faz? Ele começa a separar e criar algumas prioridades para poder pagar as suas dívidas, pagar os seus compromissos. Muitas vezes ele está desempregado, muitas vezes ele não conseguiu produzir o mês, né, fechar o mês com uma receita que pudesse fechar a conta entre receita e despesa. A despesa foi maior que a receita, e ele definitivamente não deu conta de pagar esses impostos, né? Qual é o papel da prefeitura? Não é porque ele não quis pagar, é porque ele não deu conta. Qual que é o papel da prefeitura e do poder público? O poder público, seja governo do estado por meio de mutirões, seja a prefeitura por meio de mutirões, é facilitar a vida do cidadão, dar condições para que ele possa pagar isso, né? O que é que acontece quando o governo é incompetente nesse quesito, quando o município também é incompetente, ou não dá condições para que ele possa pagar? Ele gera um crédito podre muito grande. O que é crédito podre? Crédito podre é aquilo que é difícil receber. Ele não vai receber, porque ele não consegue receber, porque o cara não tem condições de pagar. Tá entendendo? Então ele tem que dar condições de pagar, parcela. Não é o Estado dar condições só, é ouvir o cidadão e perguntar como é que você pode pagar isso, quais as melhores condições. O crédito é podre, ele não vai receber mesmo, a prefeitura já está com dificuldade de receber, facilita para o cara, pode pagar R$50 por mês, pode pagar 80, pode pagar 90, não importa, receba. Isso que é importante, isso oxigena o caixa do município, e é exatamente isso que a prefeitura está fazendo, dando descontos, por exemplo, de ICMS e INSS, de até 95% nos impostos das empresas, pessoa física, pessoa jurídica. O sujeito muitas vezes está devendo 20 mil, 80 mil de ICMS, vai lá, senta, negocia com a prefeitura, ele vai conseguir desconto. Esse desconto vai dar condições para que ele possa pagar os seus impostos, para que ele possa limpar e dar condições para que a empresa dele possa funcionar de forma plena. Da mesma forma, os outros impostos, ISSQN, enfim, né? Multas de trânsito, talvez o sujeito não consegue liberar o documento dele porque ele tem R$1.000, R$2.000 de multa e simplesmente não consegue pagar. Então, com esse mutirão, vai facilitar a vida dele e ele vai conseguir pagar. Então, essas foram as duas notícias de hoje, começando esta semana, terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Muito obrigado por sua companhia e até amanhã no próximo Opinião TV. Até lá. Tchau.